Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um Sobre Nós. Se escolheres estar connosco deste lado, este é o momento ideal para parares e aproveitares este tempo só para ti. Estamos no último programa do mês de agosto e é um privilégio poder partilhar os próximos minutos com as minhas convidadas de hoje. Pela primeira vez no Sobre Nós vamos ter não uma, mas duas mulheres especiais. Eu tenho comigo hoje a Adelaide e a Stella. Elas são as protagonistas de uma rúbrica muito interessante que vais querer acompanhar no YouTube, que se chama Cordão de Raab. Adelaide, Stella, muito bem-vindas a esta casa. Obrigada. Muito obrigada. Bem-vindas, sim. Contem-nos como é que surgiu esta iniciativa. Vocês são irmãs na fé, mas como é que surgiu esta iniciativa e com que objetivo surgiu este Cordão de Raab? Stella, queres explicar? Tá bem, eu vou explicar. Então, esta ideia surgiu no início do verão do ano passado, em que, como é costume, nós fazemos uma pequena pausa letiva, normalmente vai de acordo com o ano letivo escolar, não é? Uhum. E fazemos uma pausa nos nossos estudos bíblicos das mulheres. E então eu e a Adelaide começamos a pensar como é que nós podemos no verão fazer algo assim, uma coisa mais descontraída, mas ao mesmo tempo cheia da palavra, para alcançar mulheres que falam português e que estão aí pelo mundo, assim de uma forma mais informal, mas que possa, não é? Alcançar os corações das mulheres e de forma penetrante com a palavra, não só 10 passos para fazer aquilo ou uma lista para fazer aquilo. Queríamos trazer uma esperança assim duradoura através da palavra. Então eu e a Adelaide sentamos e dissemos, olha, vamos gravar um programa, vamos conversar um bocadinho sobre a Bíblia, conversar sobre alguns assuntos de mulher para mulher e quem sabe até alguns homens, não é? Podem ouvir e entender melhor, estar mais ligados a nós mulheres. E assim foi, não é, Adelaide? Queres adicionar mais alguma coisa aí? Não, é isso. Isso partiu exatamente dessa noção de que nós temos crescido, não é? No nosso próprio grupo de mulheres da igreja, temos crescido juntas e temos aprendido a estudar a palavra juntas. E nessa partilha, eu creio que posso falar pela Stella, que nessa partilha temos sentido que nas nossas vidas pessoais e familiares temos colhido muito fruto. Temos sido mesmo transformadas por esse estudo partilhado. Então, não queríamos guardar isso para nós, nem queríamos limitar isso só à nossa igreja. Porquê? Porque a palavra é boa para todos, não é? É universal. Então, nesse sentido, sentimos, foi até a Stella que trouxe a ideia primeiro e depois ela foi crescendo à sua maneira, a própria ideia, não é? Eu diria que Sim. O Cordão de Raab foi crescendo também, foi ganhando contornos, se calhar Stella, que nem tu nem eu intuíamos, nem víamos, porque de facto Deus agarra numa coisa que nós se calhar até nem pensávamos, achávamos que era só para aquele verão e Sim. Na verdade já vai entrar noutro verão, já está noutro verão e se Deus quiser há de ter mais verões e tem sido muito bom para nós. Então o nosso raciocínio foi esse, se é bom para nós, como é que pode não ser bom para outros? Nós somos mulheres como quaisquer outras, claro. Temos preparações académicas diferentes, temos experiências de vida diferentes, vimos de contextos cristãos diferentes, mas no entanto vemos que o fruto é sempre o mesmo e é sempre bom, que é de crescimento espiritual, de mais conhecimento de quem Deus é, acima de tudo, e depois por esse contraste, por essa realização de quem Deus é e como é que Ele se revelou na sua palavra, aí é que tu percebes o que é que tu és e o que é que tu não és. Por contraste até com o caráter do próprio Deus, tu és confrontada com esse contraste e percebes muito claramente, sem romantismos e também sem pessimismos, qual é o teu papel, qual é o teu propósito e como é que tu podes trazer essa coisa tão boa a outras pessoas. E o Cordão de Raab é isso que tenta fazer, ensinar outras mulheres a aprender o que nós temos aprendido, a ler a palavra com o temor e reverência que ela exige e que pede, e com conhecimento, e não apenas com aquilo que infelizmente era o que eu fiz durante muito tempo, que era usar da minha própria perspectiva para
passar a Bíblia por esse filtro, por esse crivo pessoal. Não pode ser assim, não é? Ou seja, E então isto tem sido... o Espírito Santo colocou no vosso coração um foco na palavra para poderem chegar a outras mulheres. E sabendo que esse foco na palavra para vocês já teve frutos muito positivos para a vossa comunidade, para vocês individualmente, e com certeza eu já partilhei isto também com a Célia e também já partilhei contigo, Adelaide, para nós também, as mulheres com quem eu trabalho, com quem eu lido da minha comunidade também já se cruzaram com o vosso cordão de rabo nesse sentido também. Ou seja, esta questão do aceitarmos o desafio da própria Bíblia, do próprio Deus, para ir e ensinar, também chegou a vocês. Sim, é isso mesmo. Sem dúvida. Até mesmo algumas passagens ou alguns textos podem ser um tanto desconfortáveis, não é? Ao nosso coração humano, ao nosso lado humano, mas nós sentimos-nos tão desafiadas e esse desconforto torna-se num conforto depois, porque é isso que o Espírito Santo faz com a palavra. Ele traz a palavra, ela é como uma espada de dois gumes, portanto é desconfortável, ela entra lá no fundo, mas depois traz um alívio, não é? As nossas cargas caem, então depois vem o conforto do Senhor. Então às vezes a nossa tendência é, não, Adelaide, este texto não, este é difícil, mas depois nós dizemos, não, nós temos que ir, é porque é difícil, é porque é desconfortável, mas o fruto depois disso é doce e vale a pena, não é? E porque nos edifica tanto a nós, como a Adelaide disse, nós temos que partilhar com as mulheres aí fora também, não vamos guardar este doce só para nós, vamos partilhá-lo. Agora conta-me, que eu fiquei curiosa, nesta vossa caminhada de um ano quase, não é? Quais foram aqueles que foram realmente difíceis, aqueles que vos tocaram, que vocês próprias foram transformadas quando chegaram lá e tiveram que os enfrentar? Ai. Qual de nós é que vai responder? Olha, que eu queria fugir, digamos assim, foi o da ansiedade, né? Que o Paulo diz para não ficarmos ansiosos com coisa alguma, mas antes chegarmos a Deus com todas as petições e ações de graça, não é? E então esse mandamento que Paulo dá, mas que vem lá de Jesus, não é? Para nós não nos preocuparmos com o dia da manhã. E então, assim, a ansiedade é algo muito notável nas nossas vidas. Nós temos ansiedades, nós temos preocupações. E isso para mim eu dizia, mas eu não sou Jesus, eu não consigo não ter ansiedade. E então quando nós estudamos esse texto a fundo e vimos, olha, isto é um mandamento de Deus. Estar ansiosa é um pecado, é algo que nós temos que entregar a Deus. Então esse versículo para mim foi muito edificante e ajudou muito a perceber que não vale a pena eu estar ansiosa, porque a ansiedade vai trazer mais ansiedade e eu vou ficar frustrada porque eu não vou conseguir resolver o dia da manhã hoje, não é? E então isso para mim foi muito edificante, foi um dos versículos assim, em primeira, que eu me lembro aqui de repente, foi esse que me impactou assim e que me ajudou muito a entregar nas mãos do Senhor as minhas ansiedades a cada dia, não é? Muito bom. E tu, Adelaide? Olha, seriam vários, mas assim, de repente, lembro-me, por exemplo, daquele versículo que diz: deleite-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Porquê? Porque eu vinha de um contexto em que os desejos do meu coração norteavam as minhas decisões e as minhas aspirações, as minhas ambições, e foi preciso, de facto, estudar a palavra para entender que aquele coração cujos desejos são concedidos, é um coração completamente rendido a Deus, rendido em obediência, em temor, em sacrifício da nossa vida, não é? Como Jesus nos convidou a carregar a própria cruz e a segui-lo, não é? Então foi muito importante para mim estudar também esse versículo e outros que mencionam mencionam os desejos do nosso coração e como Deus lida com esses desejos, porque percebi que o meu coração precisava de ser transformado, que aquela transformação inicial que veio à minha vida com a salvação não era suficiente, no sentido de, deixem-me explicar, é claro que a salvação é suficiente para sermos salvas, não é? É claro que sim,
mas depois tem a ver com a santificação, com a nossa purificação, com o nosso desejo de não sermos contaminados por coisas que não são de Deus e que não agradam a Deus e que pertencem a uma vida antiga e que já não encaixam em mim. É como eu tentar vestir uma roupa que já não fosse do meu tamanho, não é? Que já não me ficasse, não fosse apropriada para mim. Então, de certo modo, eu percebi que esses desejos de coração que o Senhor concede são os desejos que estão de acordo com a vontade dele. Esses sim são concedidos de um modo perfeito e completo, e que eu precisava de converter o meu coração por completo. Ele não estava completamente rendido a Deus, e é um trabalho que vai sendo feito, não é? Ele ainda não está completamente rendido a Deus, ele ainda tem laivos de desejar coisas que não são de Deus, nem lhe agradam e são pura perda de tempo. Portanto, essa noção de que sim, nós somos salvos assim, e a partir do momento em que somos salvos estamos selados e é-nos garantida essa presença junto do Senhor, não é? Mas depois perceber que há uma caminhada de santificação, o trabalhar a vossa salvação, como Paulo recomenda, não é? Não é um trabalho de vou fazer isto para Deus me salvar, mas é um trabalho de exercício da nossa nova condição, e era isso que me estava a faltar. Então, com esse versículo que eu tantas vezes utilizava para justificar que tinha direito de pedir isto ou aquilo a Deus, porque esse era o desejo do meu coração e a palavra dizia, garantia que eu ia com certeza consegui-lo, eu estava a utilizar mal a palavra, estava a faltar ao respeito à palavra, estava a não ser reverente perante a palavra. Então isso também foi muito importante para mim, converter o meu coração. Eu acho muito interessante esta vossa orientação de fazer versículos fora de contexto. Eu acho muito original, como dizia a Stella, deixar de ser aquelas coisas de 10 passos a seguir e passarmos a fazer coisas que são originais e que fazem sentido, porque realmente todos os dias nas nossas comunidades são usados versículos fora de contexto de forma errada, e vocês conseguem ir buscar exemplos muito interessantes nessa vossa caminhada de ensino que estão a fazer juntas com este cordão de Raab. Já falámos da ansiedade, já falámos desta questão do coração rendido. Que outros temas vocês têm disponíveis naquilo que é a vossa plataforma para que as pessoas possam lá ir e conhecer? Stella, do que é que nos lembramos agora assim? Olha, tem um também muito interessante que é em relação à cura, não é? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que é que isso significa? Será que é cura física? Será que é cura espiritual? Não é? Esse também é um que é muito, muito usado no nosso contexto evangélico, fora do contexto, não é? Depois, também nós temos, além desses fora do contexto, também falamos um bocadinho sobre a reforma protestante, não é, Adelaide? Porque também é algo que às vezes tu cresces na igreja, tu cresces no meio evangélico, é chamado de protestante e não conheces a história, não é? Como ela foi no início, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Às vezes até podemos conhecer parte da história, ok, Lutero, mas teve outros protagonistas, teve mulheres também, teve uma freira, não é? A esposa dele, e então que se tornou a esposa dele, não é? Então nós decidimos, até foi na época da Reforma Protestante, a celebração da Reforma Protestante, que é no dia 31 de outubro, que nós lançamos esse vídeo e foi interessante a resposta que teve, porque muita gente dizia, olha, eu não sabia, e são pessoas que estão na igreja há muitos anos. Disseram, olha que interessante, eu não sabia que tinha sido assim. E então esse vídeo também é interessante, que traz aí um bocadinho, não é, da história da Reforma Protestante. Sim, mas é um bocadinho que desperta o interesse para tu saberes um pedacinho mais, não é? Isso no fundo é o objetivo também dos vossos vídeos, é levar as pessoas a pensar, não é? Há uma frase que vocês usam muito que é não se sejam pela minha opinião. Olhem, escutem, vão ler a Bíblia, façam perguntas, não se sigam pela minha opinião. E isso é muito interessante porque nós, enquanto protestantes, sempre fomos considerados aqueles que faziam perguntas, por isso é que é a Reforma Protestante, não éramos aqueles que questionavam, por aí que nasceu este nosso movimento, porque havia questões por... Mas hoje em dia parece que morremos um bocadinho para isso, não é? Nós chegamos lá, aceitamos e vamos embora para casa depois de um domingo de manhã e não questionamos nada, aceitamos aquilo que nos é dito. E vocês desafiam as mulheres a isso, a olharem para a Bíblia, lerem e questionarem se aquilo realmente coincide com aquilo que realmente a Bíblia quer dizer. E isso é um desafio tremendo.
É isso, é isso. Para nós é muito importante estimular esse apetite, não é? Esse apetite por comermos mais da palavra e não nos satisfazermos com alguém já a servir completamente pronto, um fast food, não é? Nós não queremos fast food da Bíblia, nós queremos mesmo ver aqueles programas de culinária que mostram como é que ele cresce as coisas, faz crescer a horta e como é que o bicho é apanhado e como é que se prepara a coisa. Nós queremos ver isso tudo e queremos entender isso tudo, porque nós somos chamados, os homens e as mulheres, de facto, a estudar a Bíblia. Todos nós devemos ser estudantes da Bíblia e satisfazermos com um prato que alguém confecciona com muito trabalho, com muito esforço. E se há coisa que o Cordão de Rabo fez por mim foi ajudar-me a respeitar ainda mais o trabalho dos pastores e dos pregadores, por perceber o trabalhão que dá trabalho, dá. Mas vale a pena, porque quando tu percebes passo a passo, como é que eu chego a esta conclusão? Mas que inferência foi esta? Porquê é que se está a ensinar isto assim? Quando tu entendes, tu de facto consegues explicar a outras pessoas que estão fora da fé porque é que isto é assim. Que é muito importante, sermos capazes dessa apologética, não é? De explicar às pessoas porque é que isto é assim, porque é que nós acreditamos nisto desta maneira. Olha, porque está aqui, a palavra diz assim, e depois diz assado, e depois ajudarmos cada pessoa a caminhar passo a passo. E sempre tentando que as pessoas compreendam que não se trata de preparação académica elevada, não é nada disso, são ferramentas que quase todos nós, aqueles que foram à escola, têm. Porque todos nós nos estamos habituados e estudamos na escola como se interpreta um texto, mas depois chegamos à Bíblia e esquecemos de tudo. Parece que de repente só vemos aquele versículo ali que tanto precisávamos para esta situação A, B ou C e aquilo está mesmo, não é, Xana? Parece que está mesmo a responder àquilo que te estava ali a incomodar. Só que calma aí. Esse texto bíblico não é para ser lido de um modo diferente dos outros textos bíblicos. Se eu analiso um compêndio de Platão de uma determinada maneira, porque é que vou à Bíblia de uma maneira completamente diferente, como se eu agora de repente conseguisse de facto entender aquilo que o texto me está a dizer sem o compreender intimamente. Então, todo este exercício é para que as pessoas sintam mais vontade de ler a Bíblia, porque quando tu entrega a leitura da Bíblia como um todo, tu compreendes um fio condutor que está lá desde o início, desde o princípio, desde Gênesis 1, que é a necessidade que o homem tem de um Salvador. É verdade. Essa condição em que todos caímos com a queda, não é, original, em Gênesis 3, nós todos caímos com Adão e Eva. Então, quando percebemos que há um fio condutor ao longo de todos aqueles livros, Gênesis, Êxodo, Números de Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, por aí afora, Crónicas, Salmos, Provérbios, profetas maiores e menores, tudo aquilo conduz ao nascimento de Jesus, não é? Em Mateus, e depois ao Apocalipse, quando Jesus finalmente redime o mundo por completo e nós vemos qual vai ser o nosso futuro, que é uma nova terra e um novo céu, onde não há dor, onde não há choro, onde não há sofrimento, onde não há morte. Percebemos que a história começou de facto em Gênesis e que Jesus a vai terminar em Apocalipse, quando finalmente regressar. Então, quando tu entendes que há um fio condutor, tu deixas de olhar para livros como Juízes, por exemplo. Quem vai ler Juízes fica ali... Daquela forma tão, ai meu Deus, que Deus é este? É verdade, e há coisas muito desconfortáveis em todos aqueles livros do Antigo Testamento que nós não sabemos lidar com aquilo. Mas o que é que nós percebemos em todos eles? É que há necessidade de um Salvador, que nós, entregues a nós mesmos, caímos. Nós, entregues a nós mesmos, não nos conseguimos levantar. Nós, entregues a nós mesmos, arrastamos os outros connosco. Nós, entregues a nós mesmos, vamos parar ao inferno. Não há outro destino. Então, quando tu entendes que há esse fio condutor, tu queres ler a Bíblia toda e queres perceber como é que Deus transmitiu isso a homens e mulheres tão diferentes ao longo destes milhares de anos e como está de facto a falar contigo, nesse sentido. É uma comunicação pessoal. Está de facto a falar contigo a dizer, tu também precisas de um Salvador. Tu também precisas que o meu filho Jesus te transforme por completo. Tu também podes viver comigo. Podes ter comunhão comigo. Tu também podes ser completamente restaurada. Essas são as boas notícias, não é? Verdade. E é isso que nós queremos essencialmente aqui. E o que eu acho incrível é que nessa caminhada que vocês estão a fazer, vocês conseguem transmitir a cada um, a quem ouve, não só às mulheres, mas também aos homens que ouvem, porque nós sabemos que há homens que também escutam, não é? Que
esse fio condutor do que tu falas vai-nos fazer olhar para as personagens da Bíblia e conseguirmos nos identificar com elas. Ou seja, nós às vezes temos aquele sentimento de eu não sou nenhuma santa, porque é que Deus havia de me amar? Mas se Deus amou tantas personagens bíblicas naquele lugar, tão iguais a mim, outras piores que eu, outras melhores que eu, mas todas com falhas, então Ele também me pode amar a mim. E então essa necessidade, Claro. essa tua vontade de transformação que tu dizias há pouco, de eu quero me transformar, eu quero fazer o meu caminho de santificação, eu quero seguir por aqui, é cada vez maior. Se tu conheceres as histórias, não é? Se tu não conheces as histórias, tu vais sempre achar que tu não és digna, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Ficas pelo caminho, ficas a meio. É verdade. E Deus quer que tu termines, quer que tu chegues ao fim com Ele. É verdade, é verdade. Exato. O que eu acho incrível é que vocês pararam durante 5 meses e pela primeira vez estou a ouvir alguém dizer assim, parámos alguma coisa, mas não foi por causa da pandemia, foi por uma boa razão, não é? Finalmente foi uma boa razão, porque a Stella teve mais um filho e tiveram que fazer esta pausa, mas vocês retomam no mês de julho com um tema, bolas. Um tema cabeludo. Isso é que foi, é? Digam, contem-me lá como é que surgiu essa vontade. Uhum. Bom, olha, essa passagem bíblica não é sobre as mulheres aprendem em submissão, caladas, não podem exercer autoridade do ensino sobre o homem e tal. Sempre foi um versículo que esteve lá na nossa caixinha de versículos fora do contexto, né? Sempre esteve lá. E então, aqui na nossa igreja, que é a Congregação Batista da Margem Sul, o pastor começou a fazer a exposição de 1 Timóteo, das cartas pastorais. Começou agora em 1 Timóteo, e ele começou a explicar, começou a fazer a exposição, e então nós agarramos no gancho. Eu disse, Adelaide, vamos aproveitar este gancho aqui, temos o apoio da nossa igreja, que agora estamos a aprender juntos o que é que realmente este texto quer dizer e vamos agarrá-lo, não vamos deixar fugir, vamos dar o nosso melhor, vamos pedir a Deus toda a sabedoria, todo o discernimento para realmente fazer este trabalho arqueológico de cavar o texto, de ver o que é que realmente está a dizer, porque é que Paulo disse isso, será que era só para os Efésios, noutra cultura, e agora não se aplica? O que é que Paulo está aqui a dizer? Não é? Essas são as perguntas que surgem quando lemos este texto. E então nós temos, é agora. E então vamos começar com cabeludo já, que é para entendermos, porque nós sempre dizemos, cordão de Raabe, esperança na palavra. Porquê? Porque o significado de esperança, assim de uma maneira humana, é uma esperança que pode ser que isto aconteça, não é? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a palavra, ela é firme, ela é eterna, e nós vemos as promessas do Senhor a se cumprirem desde Gênesis a Apocalipse. Então, é a palavra que nos vai trazer esperança, inclusive para ler um versículo que é tão difícil de ler, entender um versículo que é tão difícil de entender, mas que traz esperança. Traz esperança para nós mulheres. E por isso que nós dizemos muito nos nossos vídeos, olha, não leiam só o versículo, vamos ler o antes, vamos ler o depois, vamos ler as cartas todas, porque depois nós vamos ver o que é que a mulher é chamada a fazer. E é um papel muito importante, é algo que Deus nos chamou, é um privilégio, e depois nós começamos a entender, ok, Paulo está a proteger as mulheres. Ele não está aqui a dizer que as mulheres não valem nada. Não, pelo contrário, ele está a proteger a nossa imagem, ele está a proteger a nossa maternidade, a nossa vontade de ter família ou não, não é? Então é isso que a palavra está a fazer, e é através desse trabalho arqueológico de ler, reler, ler os contextos, olhar para a estrutura gramatical, fazer essa interpretação de texto, é que começamos a entender o que é que o versículo realmente quer dizer. Eu acho que vocês foram muito corajosas neste reinício, porque assim, quando eu comecei a ouvir, pensei, não acredito que eles vão começar com este texto logo.
Mas pronto, mas assim, isto está muito bem, por isso aconselho-vos a ir ouvir. Têm que ir à página do YouTube do Cordão de Rabo para ouvir, que não podem perder este género de partilhas, porque realmente nos deixam a pensar e nos fazem crescer, como dizia a Adelaide no início, fazem-nos crescer. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Eu queria que vocês deixassem um desafio a quem nos ouve sobre esta questão mesmo, porque o objetivo do Cordão de Rabo nasceu com esta perspectiva de falar de esperança através da Bíblia, não é? Esta esperança, como dizia a Estela, que é fiel, que é vincada. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem, um desafio a quem nos está a ouvir. Quem começa, Estela? Está bem. Olha, o meu desafio é tirar os nossos óculos que veem o mundo aí fora. Tirar esses óculos, colocá-los do lado da tua Bíblia e ler a tua Bíblia sem esses óculos. E coloca os óculos da Bíblia. Não sei se está um bocadinho abstrato demais. Não está ótimo. Mas nós temos a tendência de ler o texto e imediatamente perguntar: o que é que isto quer dizer para mim? O que é que eu faço com este texto? Onde é que eu estou neste texto? E isso vai-te levar a um caminho que vais ler fora do contexto, vai trazer frustração. Então põe de lado esses teus óculos, não é isso que eu tenho aprendido, vou pôr de lado estes meus óculos e vou ler este texto e ver o que é que ele quis dizer para o povo que leu primeiro, o que é que os apóstolos estão a dizer, o que é que os outros livros da Bíblia estão a dizer acerca disto. Olhar, procurar esse fio condutor, procurar aonde está Cristo nesse texto e depois no fim desse trabalho feito, desse trabalho de casa feito, então dizer o que é que isto quer dizer para mim agora, agora. E procurar onde é que está Cristo aqui. O que é que Cristo, onde é que Cristo está representado aqui, onde é que eu encontro Cristo? E é isso que vai trazer esperança, é isso que vai aliviar os teus fardos. E então tu vais te despir de todos aqueles conceitos que nós já temos, não é? Do nosso dia-a-dia, da nossa sociedade, da nossa cultura, e vamos colocar um fardo que é muito mais leve, que é o fardo de Jesus, que Ele tem para nós. Sem dúvida, obrigada. É isso. É isso. Olha, o grande desafio, que eu acho que é o desafio maior para todas nós, Ana, é abre a tua Bíblia e leia. Concordo, e leia onde tu estiveres, no comboio, na cozinha, se não puderes ler enquanto cozinhas, ouve a tua Bíblia. Existem inúmeras Bíblias em áudio. Ouve, escuta a palavra. Onde quer que tu estejas, a qualquer momento, qualquer oportunidade é boa, não para ouvires versículos soltos, mas desafia-te para leres um livro inteiro, seja ele qual for. Queres começar por uma coisa mais pequenina? Lê as cartas de João, ou lê a carta a Tito. Lê algo mais pequeno se não te sentires ainda capaz de te atirar uma sanduíche maior, um rosbife. Mas começa por de facto alimentar-te diariamente da Bíblia, porque é o pão da vida. Lê como se a tua vida dependesse dessa leitura, porque ela depende dessa leitura. É verdade. É o meu conselho. Obrigada. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Verdade. É isso. É verdade. Obrigada às duas. Sem dúvida ficam dois desafios muito importantes. Lê a tua Bíblia com a lente de Jesus. Aí tu consegues encontrar o teu caminho e o teu lugar naquela que é a palavra de Deus. Muito obrigada às duas por terem estado connosco no dia de hoje. Na descrição do programa vai estar o link para o Cordão de Rabo, por isso não podes perder, está bem? Toma atenção. E como disseram a Stella e a Adelaide hoje, este é um convite para vocês para se refletir sobre a Bíblia. É importante refletirmos sobre a Bíblia, é importante que ela faça parte da nossa vida, como dizia a Adelaide, como se dela dependêssemos, está bem? Muito bem, como já sabes, o nosso programa vai continuar, ela não fica por aqui. Se estás connosco no YouTube, convido-te a ir ao link da descrição e escreveres e encontrares o programa completo do podcast da rádio. Eu vou deixar-vos agora com este Reina em Mim, de Ruth e Ruben Alves. Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina.
temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos.